Olá, eu sou Rosângela, coordenadora pedagógica da EMEB Dr. José Ferraz. Estou aqui para conversar um pouco com os pais dos primeiros e segundo anos do ensino fundamental 1. Infelizmente não conseguimos conversar no início do ano passado, no início desse ano, num momento muito importante que é o acolhimento, a recepção e o conhecimento de como a escola de ensino fundamental 1 recebe, acolhe e desenvolve o seu trabalho com os alunos que ingressam aqui. Tem uma situação que é muito interessante e que acontece com todos os pais e todas as famílias quando a criança sai da educação infantil e vem para o ensino fundamental 1. E aguardem, o dia que eles forem sair daqui, da EMEB Dr. José Ferraz, do ensino fundamental 1, e for para o 6º ano no ensino fundamental 2, vocês também ficarão muito inseguros, será um momento muito difícil. É sempre um momento difícil as mudanças, né? Por saber disso, nós procuramos ter um processo de passagem das crianças da educação infantil para o ensino fundamental, para criar a segurança e vocês pais acreditarem no nosso trabalho, né? Terem confiança no que vai estar acontecendo, né? No processo de ensino e aprendizagem que ocorrerá aqui na escola. Mas infelizmente, com toda essa mudança que teve no mundo, né? Na nossa vida, com a pandemia, tudo isso ficou um tanto quanto difícil de acontecer. Então hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre algumas questões importantes que não tivemos oportunidade em outro momento. O processo de alfabetização das crianças, hoje, já há algum tempo, acontece num formato diferente da forma como nós fomos alfabetizados. Eu e pessoas da minha geração e da geração seguinte, a minha aí, a turma dos 30 e poucos anos, 40, 50 anos, nós fomos alfabetizados ainda pela cartilha. Na minha época era cartilha Caminho Suave, então acredito que muitos pais, avós, né, vão se lembrar dessa época, que tinha uma metodologia numa linha tradicional, né? A gente aprendia o Babê-Bobu, primeiro aprendia a família do B, depois a família do C, depois a família do D e por aí ia. Os textos que nós escrevíamos não eram textos, né? Eram frases sem sentido, sem uma função social. Então era o boi-baba, coisas desse tipo, né? Frases desse tipo. Hoje, já há algum tempo, a partir de pesquisas, como nós sabemos, tudo muda. A tecnologia mudou, o mundo mudou, a televisão mudou e a escola também mudou, né? Então, nós tivemos pesquisas acontecendo no mundo aí que vieram nos mostrar que haviam outras formas de entender como a criança pensa, como a criança aprende e como a criança pensa e aprende no século XXI, onde as crianças têm um novo tipo de educação familiar, logo vem para a escola com um comportamento também diferente do comportamento que tínhamos nós na nossa época. Portanto, nós precisamos aprender a ensinar de uma forma condizente com todas essas mudanças, certo? Eu vou mostrar logo em seguida a minha fala um vídeo para vocês que mostra o estudo de uma argentina chamada Emília Ferreiro, que por voltas de 1990 chega aqui no Brasil os estudos dela e que mostra
quais são as etapas, as fases pelas quais as crianças passam até chegar a aprender a ler e a escrever, né? Como é que as crianças entendem o processo de construção da escrita. E aí vocês passarão a entender um pouquinho melhor por que nós aceitamos em algum momento as crianças escrevendo, e nós dizemos que elas estão escrevendo, e as crianças fazendo pseudo-leituras e nós dizendo que elas estão lendo, porque é um processo, tá? Vamos ver o vídeo para vocês entenderem melhor sobre essas etapas que as crianças passam até chegarem a estarem alfabéticas. Olá, como vai você? Vamos entender melhor sobre os níveis da escrita? Antes de começarmos, já dá o seu joinha no vídeo? Ok, obrigada! Vamos continuar? Emília Ferreira e Ana Peperos organizaram, após muito estudo e pesquisa, os níveis de escrita da criança. Segundo essas autoras, nós temos 4 níveis de escritas ou hipótese da escrita: pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Bom, entendendo melhor o nível pré-silábico, a criança não faz distinção entre a fala e a escrita. Coisas grandes podem ter nomes grandes e coisas pequenas podem ter nomes pequenos. Ela pode usar as letras ou números ou até mesmo os riscos para representar a escrita. Geralmente, usam as letras do próprio nome para registrar a escrita de palavras. Como ele ainda não conhece muitas letras do alfabeto e não sabe ainda que cada letra tem um som, um fonema, ele tem a ideia de que é necessário um mínimo de letras para escrever, geralmente em torno de 13, e a ordem ou a qualidade da letra não são importantes para ela. Para ajudar a criança a avançar neste nível, é importante um trabalho efetivo com as letras do alfabeto, gêneros e portadores textuais. A atividade também de recorte e colagem com letras do alfabeto será muito bem-vinda. Organizar as letras do alfabeto em o que vem antes, o que vem depois, o que começa com, também vai ajudar. O próximo nível é o nível silábico. Nessa fase, a criança já consegue pensar e refletir um pouco mais sobre o registro das palavras. O nível silábico pode ser dividido em 2 etapas. A primeira etapa, a criança geralmente usa uma letra para cada sílaba, sem necessariamente fazer referência ao som de cada sílaba. Na segunda fase, ele já consegue fonetizar a vogal que representa aquele som da palavra. Por exemplo, ao escrever na primeira hipótese, boneca, ele usou 3 letras, porque boneca tem 3 sílabas. Numa segunda etapa, ele já percebeu as vogais desta palavra. E em seguida, ele pode também perceber consoantes e misturar consoantes e vogais, sempre registrando uma letra para cada sílaba. Com o valor sonoro, as letras estarão relacionadas às sílabas. Sem o valor sonoro, ele ainda não faz relação da letra com o som. Para a criança passar para o próximo nível, é necessário que ela entenda que aqueles sons são representados por sílabas. Com o alfabeto deve continuar o trabalho com fonemas, sílabas, aliterações, rimas, além do trabalho constante com gêneros textuais. O próximo nível, conhecido como silábico alfabético, é um meio termo, onde a criança oscila entre a escrita de sílabas completas e sílabas que faltam letras. Ela fonetiza as letras, mas esquece algumas letras, pode ser consoantes ou vogais.
É composta de sílabas e tenta combinar consoantes e vogais para formar o som. Nesta fase, ela começa a ler pequenas palavras, pequenas frases e até pequenos textos. É necessário trabalho com sílabas, palavras e lista de palavras, trabalho com frases e pequenos textos. O próximo nível é o nível alfabético. Nessa hipótese, a criança já compreende que cada um dos caracteres da palavra corresponde a um valor sonoro menor que uma sílaba. Pode dominar ou não as convenções ortográficas, tenta adequar o escrito ao sonoro e escreve do jeito que fala. É nesta fase que surgem os problemas relacionados à ortografia. Mas ela já se apropriou do sistema de escrita alfabética, que é a base da construção de novos conhecimentos. O que nos resta agora é investir no conhecimento com muitas listas de palavras, frases e textos diversos, iniciando o contato da criança com estes tipos de textos, pois isso irá enriquecer o repertório da criança, pois a construção deste conhecimento será infinita. Se você achou útil essas informações, se inscreva no canal para receber mais dicas. Um forte abraço e até o próximo! Como vocês puderam observar, para fazer a escrita e nós conseguirmos analisar a escrita das crianças, elas precisam usar a letra bastão, que não é nem a letra de imprensa, que é aquela letra de revista, de jornal, de livros, e nem é a letra cursiva, aquela que a gente chama de letra de professora, que há anos atrás e no ensino tradicional a criança já começava a ser alfabetizada com aquela letra. Hoje não pode. Hoje nós precisamos da letra bastão, porque as letras vêm separadas e nós conseguimos fazer essa análise da escrita das crianças. E aí muitas famílias questionam, mas em que momento meu filho vai aprender a letra cursiva? A letra cursiva só é ensinada para as crianças quando ela se torna alfabética. A criança deve se tornar alfabética até o 2º ano. Temos uma expectativa de que eles se tornem alfabéticos no 1º ano. Porém, nós devemos respeitar o tempo de cada um. Há crianças que precisam de mais tempo umas do que outras. Por vários motivos, algumas crianças se alfabetizam antes ou depois. Eu dou um exemplo sempre, fazendo uma metáfora aí, com a criança pequenininha. Quando a criança nasce, ela vai se desenvolvendo, a família vai acreditando que essa criança vai falar, vai andar, vai correr. E quando a criança começa a balbuciar algumas palavras, por exemplo, ela vai pedir água, ela fala gá, agá, gá. A mãe fala, você quer água, você está falando água. Nessa posição, essa postura do adulto, mostra para a criança que ela é capaz, que eu acredito nela. Eu reforço o positivo, mesmo que ela ainda não esteja falando água direitinho, tá só ou gá. Eu falo, nossa, você está falando. E a minha aposta na criança, o meu apoio, o meu incentivo, a minha alegria de ver o esforço dessa criança tentar, vai fazendo com que, de acordo com o seu tempo, ela vá adquirindo a linguagem. Não tem algumas crianças que falam primeiro do que outras, mais rápido do que outras? A alfabetização e a escrita também acontece assim. Nós precisamos acreditar que as tentativas de escrita dela é uma escrita. E aí nós precisamos investir para que ela aprimore até que ela chegue na escrita convencional, que ela fique alfabética, que ela seja uma criança alfabetizada. E para isso os professores desenvolvem atividades
que são desafios pensados para cada etapa do desenvolvimento das crianças. O nosso trabalho com textos hoje é sempre buscando trazer textos bem escritos, textos de literatura de qualidade, textos com função social. Então, quando nós ensinamos as crianças a escreverem, a produzir pequenos textos, que é o início, nós começamos, por exemplo, por escrita de listas, né? E não mais aquelas frases sem sentido, que é o boi baba, a uva é do vovô, né? Então, hoje a gente procura trazer textos com função social. Então, um dos primeiros textos que a gente ensina as crianças quando estão nesse processo de alfabetização é fazer listas. A gente faz listas para ir no supermercado, a gente faz listas de tarefas que a gente para se organizar durante um dia. Espero ter esclarecido algumas dúvidas e caso vocês tenham outras perguntas, outras dúvidas por esse momento tão especial que é o de alfabetização das crianças, preencha no formulário abaixo, coloque as suas perguntas e num outro momento oportuno estaremos respondendo e explicando para vocês.